continuidade ao nosso estudo do Apocalipse de Jesus segundo São João, o livro mais importante da humanidade, porque anuncia para breve a volta de nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje aos versículos 4 ao 8 do capítulo 19. Recordemos o texto. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como que voz de numerosa multidão, como que de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É uma beleza este quadro, não é, meus amigos? É uma beleza realmente. É a presença de Deus que ninguém mais vai duvidar. Aqui vemos um cântico de triunfo. O Senhor Deus onipotente, o Pai, reina. É a linguagem altissonante deste cântico. Reina atualmente e sempre reinou. Na verdade, sempre reinou. Na realidade, embora não tenha sido executada há mais tempo a sentença contra uma obra má, por isso se diz que o reino do Cristo não é deste mundo. Ele próprio afirmara isso e está na anotação de João Evangelista, a narrativa evangélica. Mas nós sabemos que sempre reinou o Pai Celestial por intermédio do Cristo neste planeta. Os homens é que não quiseram ver dessa forma, não é? E os homens acham que estão cobertos de razão, são eles que têm a verdade absoluta, então deixa achar, não é? Deixa achar. Um dia cairão em si e verão que quem sempre reinou neste mundo foi o Cristo, e reino que lhe foi dado pelo Pai Celestial. E agora o Cristo reina, Deus reina pela clara manifestação do seu poder ao subjugar todos os seus inimigos, sendo que não há inimigos, né? Jesus não tem inimigos. Ele é protetor de todos nós, inclusive desses que se consideram seus inimigos, desses que lutam contra ele aqui no planeta Terra. Naturalmente lutam contra ele, lutando para que sua mensagem não prevaleça entre a humanidade. Mas nós sabemos que a vitória do Cristo será plena. Então diz o Apocalipse: Alegremo-nos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ora, quem é a esposa, a mulher do Cordeiro, e que são as bodas?
temos diante de nós um vasto campo de meditação, material para uma exposição mais longa do que o permite o desígnio desta obra. Evidentemente, a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém Celestial. Isto é mais extensamente notado no capítulo 21 deste Apocalipse. As bodas do Cordeiro são a sua recepção desta cidade. Quando ele recebe esta cidade, recebe-a como a glória e a metrópole do seu reino. Por isso, com ela recebe o seu reino e o trono de seu pai Davi, claro, pela genealogia humana, porque seria absurdo que Jesus tivesse nascido de Davi, mas era para que se cumprisse a Escritura, como observou tantas e tantas vezes o evangelista São Mateus. Mas como eu dizia, isto é um acontecimento designado pelas bodas do Cordeiro. A relação matrimonial é muitas vezes tomada para ilustrar a união entre o Cristo e o seu povo, como fato reconhecido. Mas as bodas do Cordeiro, de que aqui fala o vidente de Pátimos, são um acontecimento definido que deve ocorrer num tempo definido. E se a declaração de que o Cristo é a cabeça da igreja, como o marido é a cabeça da mulher, como no dizer do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, prova que a igreja é agora a esposa do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro já tiveram lugar há muito. Mas isso não pode ser, segundo esta passagem, que as situa no futuro. Paulo disse aos coríntios que os tinha casado com um marido, a saber, o Cristo de Deus. Isto é verdade acerca de todos os crentes em Deus. Mas embora esta figura é usada para significar a relação que tinham assumido então para com Cristo, por acaso pode dizer-se que as bodas do Cordeiro se efetuaram em Corinto no tempo de Paulo e que tem continuado durante os últimos tempos até os nossos dias? Evidentemente, não. Então voltaremos a apresentar no capítulo 21 outras observações sobre este ponto. Mas se a cidade é a esposa, pode-se perguntar: como pode dizer-se que ela se aprontou? E eu vou responder: o que há aqui é uma figura da personificação. É isso mesmo. É o chamado figura de personificação, ou seja, atribuir vida e ação até a objetos inanimados. Como exemplo, leiam o Salmo 114. Da mesma forma, pode perguntar-se sobre o versículo 8º. Como é que uma cidade pode vestir-se com a justiça dos santos? Mas ao considerarmos que uma cidade sem habitantes não passaria de um lugar triste e sombrio, vemos imediatamente como é isto. A referência é acerca do incontável número dos seus glorificados habitantes com seu traje resplandecente. Então, o vestido lhe foi dado. Que significa lhe ser dado o vestido? Encontramos a explicação no profeta Isaías, capítulo 54, e também no apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31. Depois vocês deem uma lida nesses pontos indicados.
À cidade da nova aliança foram concedidos muitos mais filhos do que a da antiga aliança. Estes são a sua glória e regozijo. O belo traje desta cidade, por assim dizer, consiste nas hostes dos remidos e seres imortais que andam em suas ruas de ouro. Meus amigos, interessante essa explicação. Vocês estão de acordo? Então, por hoje é isso, mas amanhã nós continuaremos. Um fraternal abraço.